Bem-vindos a O Debate. Hoje a gente vai mergulhar na recente e polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a modulação de efeitos na revisão da vida toda. É um tema bem espinhoso e a divergência central que a gente vai explorar hoje é, bem direta. Exatamente. Essa modulação funciona como um mecanismo indispensável para a segurança jurídica e a estabilidade do Estado Ou, na prática, ela acaba consolidando injustiças contra cidadãos em situação de vulnerabilidade, né? Isso. E para deixar nossa posição clara logo de início, eu defendo que a modulação é uma ferramenta absolutamente essencial para a estabilidade estrutural do nosso sistema jurídico e administrativo. E eu enxergo com outro ângulo. Para mim, neste cenário específico, ela cria um sistema de classes inaceitável, penalizando justamente aqueles que têm menos acesso à porta do judiciário. A grande questão aqui é entender a função prática da modulação. Sabe, ela não existe por acaso. Ela evita um colapso administrativo e financeiro. Pense em casos drásticos. A anulação de contratos emergenciais de médicos no Paraná ou a suspensão de concessões de ônibus por causa de fraude. Sim, casos clássicos. Se o judiciário anula tudo com efeito retroativo imediato, a população simplesmente fica sem médico e sem transporte de uma hora para outra. A modulação evita esse caos. E na revisão da vida toda, com a reviravolta do STF em 2024, eu me sinto obrigada a pontuar que usar essa ferramenta virou uma obrigação técnica para manter a ordem institucional. Olha, eu entendo perfeitamente a utilidade da ferramenta nesses exemplos de serviços essenciais que você citou. Mas aplicar isso na revisão da vida toda é outra história. Restringir o direito apenas a quem já conseguiu entrar com a ação pune de forma muito cruel os aposentados vulneráveis. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes não tinham dinheiro para pagar um advogado ou que caíram em golpes de falsos profissionais. É verdade. Essas fraudes acontecem. E aqui a modulação não está salvando os serviços básicos. Ela apenas mascara a reversão de um direito que o próprio STF já tinha garantido lá em 2022. Fica parecendo uma manobra para não pagar a conta. Eu entendo, mas nós não podemos ignorar o precedente do impacto financeiro. Pense no caso do tema 69. Quando o STF decidiu excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o impacto de devolução que a Receita Federal estimou era gigantesco. O Supremo precisou inevitavelmente fechar a torneira do pagamento retroativo. O Estado não tem recursos infinitos. Decisões que geram rombos bilionários da noite para o dia ameaçam a viabilidade das próprias políticas públicas que atendem exatamente esses mesmos cidadãos mais necessitados. É difícil concordar com essa premissa. E o próprio exemplo do tema 69 ilustra muito bem a injustiça estrutural desse mecanismo. Quem se beneficiou de verdade daquela decisão? Foram as grandes empresas, com acesso a bancas de advocacia poderosas, que já estavam processando o Estado há anos. O pequeno empresário, desinformado ou com medo dos custos judiciais, ficou de fora. Mas isso é uma questão de acesso à justiça, não da ferramenta em si. Mas a lógica se repete. Com os aposentados de baixa renda, eles são descartados para aliviar os cofres públicos, enquanto o Estado retém um dinheiro que lhes era devido. Eu fico muito preocupado com essa visão puramente fiscal. Entendo a sua preocupação com a equidade, claro, mas nós não podemos ignorar a necessidade de segurança jurídica quando a Corte muda de entendimento. O cenário virou completamente. Tivemos decisões favoráveis aos aposentados no STJ em 2019 e no STF no final de 2022. Quando o STF muda sua jurisprudência em março de 2024, a modulação passa a ser o único freio institucional disponível para proteger a confiança de quem já estava no sistema. É uma consequência natural dessa alteração de rota. É um argumento interessante, mas você já parou para analisar como essa alteração de rota foi orquestrada? O ministro Barroso utilizou uma ação direta de inconstitucionalidade lá de 1999, a ADI 2111, para forçar a aplicação da regra de transição de 1994 para todo mundo. Isso atropelou o fato de que a tese contrária aos aposentados já havia sido derrotada por 6-5 no tema 1102. Uma manobra regimental, alguns diriam.
Exato. Então, invocar a modulação para estabilizar uma manobra processual no mínimo curiosa acaba expondo a fragilidade de todo o processo. Eu vejo por que a arquitetura processual incomoda você. Mas vamos focar no resultado prático da ferramenta de modulação. Ela age como uma faca que corta para os dois lados. Com o jogo virado contra os aposentados agora em 2024, ela paradoxalmente vira uma força protetora. É a modulação que garante que as pessoas que já processaram o INSS não percam tudo o que conquistaram. Sem ela agora, até mesmo quem já estava com a ação correndo ficaria desamparado diante desse novo entendimento mais restritivo. Sim, eu concordo que existe essa proteção residual. De fato, no desespero, essa faca acaba blindando a minoria que já estava brigando no judiciário. Mas isso nos devolve ao nosso problema central. Qual é a lógica de um sistema que exige uma ação judiciária prévia para garantir um direito previdenciário que deveria ser universal? É um ponto complexo. No fundo, estamos dizendo que o direito no Brasil funciona como uma corrida de obstáculos. Só tem acesso pleno quem consegue pagar um advogado e bater na porta do juiz antes do relógio parar. Esse é um debate que certamente não se esgota aqui. Fica claro que concordamos que a modulação de efeitos é uma faca de dois gumes capaz de proteger ou restringir dependendo de quem a segura e de quando é usada. Do meu ponto de vista, eu continuo reforçando o peso da proteção sistêmica e macroeconômica. Sem esse mecanismo, o judiciário viveria paralisado pelo medo de quebrar o Estado a cada decisão de grande impacto. E do meu lado, eu reafirmo o custo humano incontornável de tudo isso. O foco excessivo no risco financeiro não pode servir de justificativa para um sistema que altera as regras do jogo no meio do caminho e fecha as portas justamente para os cidadãos mais desprotegidos. O equilíbrio entre a estabilidade estatal e a equidade individual continua sendo um dos desafios mais intrincados da nossa justiça. Fica o convite para que continuem explorando as complexidades dessas engrenagens jurídicas e formem suas próprias visões sobre o tema. Agradecemos por nos acompanhar nesta discussão e até a próxima.